Espírito Santo, nós te damos as boas-vindas aqui. Queremos que você se sinta à vontade aqui. Queremos que você fale, que você se manifeste, que você possa agir. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu queria falar hoje sobre a disciplina do estudo. Ela é uma disciplina espiritual, como o jejum, como a oração. O estudo é uma disciplina espiritual. É uma disciplina espiritual que tem relação direta com Romanos capítulo 12, que fala sobre transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento passando por uma renovação, nossa vida passa por transformação. E isso não significa que esse pensamento esteja limitado somente ao conhecimento que eu adquiro da Bíblia. Certamente, quando Paulo escreveu isso, ele estava se referindo ao conhecimento do Evangelho. Mas o fato é que nossa vida como um todo passa por transformações conforme ela passa por adição de conhecimento, quando ela recebe transmissão de conhecimento. Então, eu queria dividir nossa reflexão em 3 partes para a gente pensar aqui. E eu comecei muito pensando, eu tinha em mente uma criança. E eu imaginei como uma criança age diante do conhecimento, como uma criança age diante dessas realidades que vocês vão experimentar. Então, existem 3 atitudes fundamentais que eu creio que você deve abraçar. A primeira é a humildade da criança. O segundo é o ato de se humilhar. É diferente de ter atitude e o ato de se humilhar. E o terceiro é o senso de descoberta. Essas 3, eu creio que fazem parte dessa jornada para o conhecimento. A primeira, aprender como uma criança. Jesus disse em Mateus 18, versículo 3, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, por que Jesus usou o exemplo da criança? Porque a criança é ensinável. Esse é um motivo, um dos motivos. E esse é o motivo pelo qual eu estou te chamando para essa atitude. A atitude da criança de ser ensinável. A criança faz perguntas, ela se admira com tudo, ela reconhece que não sabe e por isso ela aprende. Essa atitude que eu acredito que nós devemos ter. Uma criança não tem vergonha de errar, repetir, tentar de novo, e é exatamente essa postura que nós precisamos ter ao aprender inglês. Ao aprender, na verdade, qualquer coisa que envolva Deus, e Deus está envolvido em tudo. Muitos adultos, eles têm medo de parecerem bobos se fizerem perguntas, ou bobos se errarem. Ou seja, no processo de aprender um idioma, eles têm medo de parecerem bobos. E se eu falar errado? E se rirem de mim? Mas Jesus nos chama para termos a simplicidade de uma criança que tenta, pergunta e confia no processo. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 5, diz: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos. Então, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Ou seja, quanto mais sábio você é, mais você entende que tem muito mais para aprender. Assim como uma criança que aprende a falar a própria língua com paciência, nós também precisamos aceitar o ritmo de quem começa de novo, porque é isso que você está fazendo. Em segundo lugar, é preciso se humilhar para aprender. Estudar é um ato de humildade espiritual. Significa reconhecer, eu não sei tudo, eu preciso ser ensinado.
Em Tiago 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E isso vale tanto para compreender a Bíblia, quanto para aprender inglês. O aprendizado só acontece quando nos colocamos na posição de discípulos, de aprendizes. Paulo disse em Filipenses 3:8, eu considero tudo como perda, comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, ele fazia um juízo de valores, onde o conhecimento de Cristo valia mais do que tudo que existia. Então, o conhecimento, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares em termos de valor. Aprender inglês vai exigir paciência, prática e, acima de tudo, humildade. Nós vamos errar as palavras, nós vamos confundir os tempos verbais, nós vamos esquecer as traduções e está tudo bem. Isso faz parte do processo de quem se humilha para crescer. Salmo 25:9 diz que Deus guia os mansos no que é reto e ensina aos mansos o seu caminho. É os mansos que Deus guia. Não é quem sabe tudo, não é quem está na postura, meu Deus, eu vim aqui para mostrar o quanto eu sei, não, são os mansos. Então, antes de abrir seu caderno, ou seja o que for que você tiver de inglês, quando você chegar na sala de aula, eu peço que você ore, Senhor, me ensina, me dá humildade para aprender e paciência para continuar. Porque vai ser o Espírito Santo que vai atuar no seu estudo. Ele vai te ajudar a lembrar, a compreender e a perseverar. E em terceiro lugar, o senso de descoberta. O estudo espiritual, ele é uma aventura de aprender, inclusive inglês, e também uma aventura de descoberta. Em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, diz: se buscardes a sabedoria como a prata, e a buscares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Buscar como a prata. Se você soubesse que tem um baú de ouro debaixo desse chão aqui, você ia ficar normal só falando, aleluia, baú de ouro. Não. Você ia cavar até achar esse baú. Você ia dar um jeito de encontrar. Por detrás do processo de aprender, de ir para a aula, existe um tesouro precioso. E você precisa então encarar dessa forma. É um tesouro como ouro, como prata. Eu vou buscar isso como alguém que busca um tesouro escondido. Cada nova palavra de inglês pode se tornar uma nova forma de louvar a Deus, de comunicar o Evangelho, de servir as pessoas. Quem sabe o inglês pode te ajudar a ler a Bíblia de uma nova forma, porque agora você lê em uma nova versão e você percebe novas nuances do Evangelho que você não perceberia em português. Quem sabe você vai poder compreender textos espirituais de autores de outras línguas, não só ingleses, mas muitas pessoas escrevem em inglês sendo de outra língua. Então, você vai ter a oportunidade de ler textos espirituais para você crescer na sua vida, na sua jornada com Deus. E até mesmo você vai ter a graça de poder compartilhar o Evangelho em outro idioma, em outro país. Esses são desafios que, se nós buscarmos como um tesouro, com curiosidade, com desejo, nós podemos alcançar. Em João 14, 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, ao estudar inglês, não veja apenas palavras, regras, veja oportunidades. Oportunidade de entender melhor o mundo que Deus criou, de se comunicar melhor com as pessoas que Deus criou, com as nações que Deus criou e de ser útil ao reino de Deus em novos contextos.
Por último, a disciplina espiritual do estudo, ela é um chamado à humildade, à curiosidade e à dependência. Para aprender, seja a palavra de Deus, seja uma nova língua, é preciso ser como criança. Para ser ensinado, é preciso se humilhar. Para crescer, é preciso buscar com alegria, como quem descobre um tesouro. Deus dá a instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Então, ao começarmos uma nova jornada de estudar inglês, lembre-se que isso é um ato espiritual. Nós estamos treinando a mente, mas exercitando a humildade, preparando o coração para servir melhor a Deus e servir melhor as pessoas. Amém? Amém. Então, repete comigo essa oração. Senhor, me dá um coração como de criança. Ensina-me a ser humilde para aprender. Acende em mim a alegria de descobrir a tua verdade. E ajuda-me também a aprender com dedicação e fé, até mesmo o inglês, para que eu possa te servir cada vez melhor. Amém? Então, que esse dia seja um dia maravilhoso para vocês, tá? Que seja lindo, que seja muito bom, que vocês cresçam na graça e no conhecimento de Jesus e de inglês também, tá bom? Pai, abençoa cada um aqui, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.